Fala, meus jovens investidores de todas as idades. Vamos olhar as principais informações atualizadas da CSN e CSN Mineração. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações da CSN e da CSN Mineração no dia que você está assistindo esse vídeo. Porque nas últimas semanas, meus amigos, as ações Semin 3 ligaram o motorzinho. CSN Mineração chegou a saltar 40% em poucos dias, em poucas semanas. Na última semana, Semin 3 fechou com mais uma alta, terceira semana consecutiva, fechando no positivo. Alta no semanal de 6,75%. Enquanto que as ações da CSN chegaram próximo, 5,7% de alta. No acumulado, desde que atingiu o fundo nos 4,49 até a máxima atingida na última semana, as ações CSNA3 subiram mais de 25%, enquanto que as ações Semin 3 nas últimas 4 semanas, nos últimos dias, subiu 45% e no fechamento da última semana representou em 3 semanas alta de mais de 32%. Então veja que é uma forte força compradora, principalmente nos papéis Semin 3. Então, após essa alta, o que nós podemos esperar? Trago alguns avisos para vocês, prestem atenção. Uma das coisas que foi observada nos últimos dias foi um aumento da taxa de aluguel, ou seja, uma maior procura por entrar vendido nas ações da CSN. Será que isso representa que a empresa já subiu demais e suas ações devem fazer uma correção no curto prazo? Esse patamar de taxa média de aluguéis é o maior nos últimos 2 anos. E outra coisa que devemos ficar de olho, mais um alerta, é que a CSN está no meio da venda da sua divisão de cimentos. Nos próximos dias, de acordo com o cronograma divulgado pela empresa, até o dia 7 de agosto, a companhia irá divulgar as propostas vinculantes que ela recebeu. As principais empresas que estão no páreo para levar essa divisão da CSN são a Huaxin e a Sinoma, que são empresas chinesas, e a Italcement e a Votorantim, que são empresas, uma italiana e a outra a brasileira. Mas há outras propostas, ou seja, será que teremos surpresa? O negócio inicialmente estimado em 10 bilhões, a companhia vai conseguir arrecadar, por exemplo, 15? Porque se ela estava prevendo arrecadar 10 e arrecadar 15, isso significa que a situação de caixa da CSN vai melhorar bastante, ou seja, destrava mais valor tanto para a CSN quanto para a CSN Mineração. E a CSN Mineração foi destaque nas últimas semanas. Na última, por exemplo, nós tivemos como maior queda a Apvida, 13%, e o maior ativo, o ativo com maior alta no Ibovespa, foi a CSN Mineração. Há 2 semanas, a mesma coisa. Em apenas uma única semana, CSN Mineração subiu 20% e a MRV teve a sua pior semana no índice Ibovespa. Essa semana de alta de 21% foi justamente essa, ó. A semana que começou todo esse movimento de alta. Foi aqui, ó. Uma forte força compradora. O vendedor largou a posição, tentou defender na semana seguinte, ó, mas veja que os comprados continuaram colocando o papel para regiões cada vez mais acima. CSN Mineração, no dia que eu gravo, está bem pertinho do seu topo histórico. E quando vamos olhar o que está movimentando as ações Semin 3 e CSNA3, você tem que prestar atenção o que é que está acontecendo. São coisas estruturais, são coisas conjunturais? É um pouquinho de cada coisa, meus amigos. Nós não temos um único motivo para essa alta dos ativos da CSN. É uma alta que você tem que avaliar sobre várias perspectivas. Não há um movimento isolado. Podemos pegar, por exemplo, ó, um movimento, claro que não assim tão forte, de short squeeze. O que é o short squeeze? Aumenta muito o interesse comprador e os vendidos têm que soltar as posições para montar posições mais acima. Você vai perceber isso justamente aqui, ó. Esse candle de força, quando fechou com uma alta de 21% no semanal, fechando na máxima do
da semana, né? Do candle, da vela. Cada coisinha disso aqui, eu tô no gráfico semanal. Cada coisinha disso aqui, ó, isso é uma semana. Isso aqui é uma outra semana. Esta foi a última semana antes do que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, quando abrir um outro candle, ele vai ter como parâmetro isso aqui, ó, que foi o fechamento da última semana. Foi ali 5,69. Aqui foi a abertura. Isso é a cotação mínima e isso é a cotação máxima que atingiu. Então, nesta semana em que ocorreu esse short squeeze, as ações abriram, caíram só um pouquinho e fecharam na máxima. O que era esperado aqui se fosse um movimento de vendido para começar a vender novamente. Algo mais ou menos assim, ó. Mais uma vela de força e as outras semanas seguidas com o preço indo visitar regiões mais abaixo. Como aconteceu algo mais ou menos assim, aqui, ó. Aqui, ó. Percebam, isso aqui é uma vela de força. Opa, se ficar ruim. Pronto, ó. Aqui, ó, uma vela de força, ó. Fechando bem verdinha, muito próximo da máxima que atingiu. E na outra semana, o preço subiu bastante, mas olha como na própria semana já perdeu força. Fechou bem pertinho da abertura. O que foi aconteceu nas últimas semanas, nas semanas seguintes? O preço caiu. Ah, tinha como saber que isso aqui ia acontecer? Não, não tem como você saber. Mas essa vela aqui é uma vela de força. Essa outra vela, essa outra semana, representa justamente a fraqueza dos comprados. Eles colocaram o preço acima dos R$6 e quando eles fizeram isso, entrou força dos vendidos. E nas outras semanas o que se viu foi justamente isso. O que é esperado justamente nesta região, que os vendedores defendam, como venderam aqui, entre outubro, aqui pode parecer pouca coisa, mas isso aqui é entre outubro, novembro de 2025 até fevereiro, março de 2026. Esse período aqui, ó. Veja como ali em fevereiro, janeiro para fevereiro, tentaram colocar ali acima dos R$6, olha o que se seguiu. Só veio parar de cair ali na região dos R$6. Então essas são regiões importantes para a Companhia Siderúrgica Nacional. E o que é que você tem que perceber? Temos que associar todo o conjunto envolvendo tanto a CSN quanto a CSN Mineração. Nós estamos numa semana em que a companhia está cada vez mais próxima de venda de ativo importante, que é a CSN Cimentos. A companhia atualmente passa por um processo de recompra dos seus papéis, no caso da CSN Mineração. E outra coisa que você tem que levar em consideração é que o mercado está com menor liquidez. E dentro desse mercado de menor liquidez, o que os investidores vão fazer? Eles vão procurar, por exemplo, ó, Petrobras, que está aqui no topo, uma região relativamente no topo, né? Petrobras, para o seu topo histórico, ela está aqui com 16%, falta subir 16%. Com mudanças no cenário internacional, de perspectivas diferentes, incerteza para o preço do minério de ferro, etc, etc. E Petrobras é um ativo com muita liquidez. Estou pegando só como exemplo. Estou dizendo que Petrobras não vale a pena ou nada do tipo, não. Estou só dizendo que as ações da CSN, elas estavam em região interessante para os compradores. Ó. Veja como em 2024 o comprador entrou nessa região dos R$4. Início de 2025, a mesma coisa. Início de da segunda metade de 2025 também. E agora, nas últimas semanas, chegou justamente na região interessante. Então, o que o comprador faz nessa região? Mostra interesse em comprar. E o que o vendedor faz nessa região? Mostra interesse em vender. É isso que explica o aumento, o interesse de aluguel nessa região que as ações da CSN se encontram e da CSN Mineração não tanto, porque a CSN Mineração subiu menos. Então nós temos que ficar de olho nesse conjunto de fatores, tanto relacionado à CSN quanto à CSN Mineração. E outro ponto de destaque é que a melhora como um todo da CSN, principalmente devido à venda da CSN Cimentos, ela melhorou muito. A visão agora, ela tá de que a empresa realmente, ela se dispôs a vender ativos importantes e ela está realizando essa venda. Então, nesse contexto de volume fraco, o volume de julho é um dos menores meses de liquidez desde a pandemia e com melhores perspectivas, tanto de recompra de ações, no caso da CSN, o movimento de atingir região importante para os compradores ali em CSN Mineração, que ocasionou esse short squeeze nas últimas semanas, e o movimento como um todo
da CSN de venda dos seus ativos, melhores perspectivas, como aumento do volume de exportação no minério do último mês, essas notícias no curto prazo impulsionaram as ações, principalmente da CSN Mineração e, em menor parte, da CSN. No entanto, o contexto geral ainda é o mesmo. A venda da CSN Mineração é um passo muito importante para a companhia ficar com uma situação menos endividada. A CSN depende da venda da CSN Mineração para falar, olha, tenham confiança na gente que a gente está indo pelo caminho correto. E quando vamos olhar o último resultado, a última semana, o desempenho das ações da CSN e da CSN Mineração, o que ajudou nesse curto prazo a impulsionar as ações da CSN Mineração foi a notícia divulgada pelo Lauro Jardim, o leão lobo do mercado financeiro, de que a empresa italiana Cementir teria surgido como uma possível candidata para a compra da CSN Cimentos. Então, para ela surgir como uma candidata minimamente competitiva, ela tem que mostrar um preço melhor pelos ativos, não é isso? Então, essa notícia foi divulgada no último dia 23 sobre a presença agora de uma empresa italiana na compra da CSN Cimentos. E o Leão Lobo falou o seguinte, que de forma discreta, a Cementir, em parceria com a Votorantim Cimentos, está aqui surgindo como uma possível candidata para a aquisição da CSN Cimentos. Então, ela está vindo aqui devagarzinho, devagar e sempre. Em relação à CSN Cimentos, as perspectivas são positivas. De acordo com dirigentes da empresa, a compra da empresa teve mais interessados do que a empresa esperava e a venda deve ser de até 100% da CSN Cimentos. Ou seja, pode ser 80%, 90%, sim, mas eu acredito que o interesse da CSN seja vender a empresa como um todo. E a transação, ela pode sair muito melhor do que o esperado. O mercado estima um valor justo entre 10 e 15 bilhões para a CSN Cimentos, mas de acordo com pessoas dos bastidores, o chefe da CSN estaria pedindo até 20 bilhões. Então já foi divulgado isso também, saiu nessa notícia. Que a CSN estava querendo um valor muito alto para o que o mercado estaria querendo pagar. Mas independentemente disso, esse valor entre 10 e 15 bilhões já é maior do que o valor de mercado da própria CSN. Então, quanto mais, melhor. Mas esse valor já vai ajudar bastante a empresa. E fiquem de olhos abertos que tanto a CSN quanto a CSN Mineração divulgarão seus resultados no próximo dia 12 e reforçando que até o próximo dia 7 é a data final para a apresentação de propostas vinculantes, ou seja, propostas definitivas para a compra da CSN Cimentos. Estas e as outras informações que eu falei com vocês é quem estão movimentando o preço tanto da CSN quanto da CSN Mineração no curto prazo. Vamos olhar o detalhe importante em relação à taxa média de aluguel, que é a maior nos últimos 2 anos. Essa taxa média no último dia 21 atingiu 42%. CSN e CSN Mineração costumam ter taxas de aluguéis baixas. Por quê? Porque são ativos mais para carteira de longo prazo, apesar de terem seus riscos, de serem empresas de setores que passam, setor de commodities, passam por seus altos e baixos, não são papéis muito utilizados para especulação, mas como eu reforcei para vocês, essa região que CSN Mineração está é justamente região de realmente aumentar o interesse dos vendidos. Vejam como desde o final de 2023 a empresa ela não consegue passar dessa região de topo, que está ali na região dos 6,30, 6,40. Agora, a venda da CSN Cimentos, eu acho que no curto prazo pode ser um dos catalisadores que pode fazer com que a empresa rompa acima desses 6,40. No entanto, não podemos esquecer que a divulgação de resultados, dia 12, e a data final para a CSN Cimentos receber propostas está se aproximando. Então, isso costuma causar volatilidade. O que é que nós estamos vendo? Os vendidos se preparando para defender essa região, aumentando o seu interesse. 42% de taxa de interesse, taxa média de aluguéis é o seguinte, que em média, quem está alugando suas ações está recebendo 42% ao ano
E quem está pegando para alugar está pagando isso. Então mostra que o interesse é grande. Inclusive, quando vamos olhar o saldo de empréstimos da CSN Mineração, o que é que nós vamos observar? Vamos aqui, ó. Foi a última divulgação com a B3, referente ao dia 24. No dia 24, a taxa máxima de aluguel estava ali, ó, em 300%. E viram que na matéria, na terça, estava em 40%, 42% ao ano? Pois bem, no último dia 24 já tinha subido para 53,55%. Essa é a taxa que está sendo cobrada para entrar vendido nos papéis da Semin 3 ao longo do ano. E agora, quando vamos olhar a quantidade de papéis, o que vamos observar aqui? Vou até ampliar. No último boletim divulgado, a CSN Mineração tinha 138 milhões de papéis alugados a um preço médio de R$ 5,24, ou seja, abaixo de R$ 5,24 os vendidos estão no lucro, acima de R$ 5,24 eles estão no prejuízo. Então, qual é a região importante para os vendidos? 5,20, 5,30. Eles fazem de tudo para ficar abaixo dessa zona. Porque acima de 5,24, em média, eles estão no prejuízo. Abaixo, em média, eles estão no lucro. E quando vamos pegar o free float, quando pegamos esse aqui, ó, 138 milhões de papéis, e dividimos pela quantidade de ações em circulação, 425 milhões, o que é que nós vamos ter? Que da quantidade total de ações em circulação da CSN, essa é a porcentagem que está alugada. CSN tem atualmente CSN Mineração, né? 32,5% de suas ações em livre circulação alugadas. É um interesse de vendedores muito grande. E quando vamos olhar a CSN Mãe, Companhia Siderúrgica Nacional, a situação é totalmente diferente. A média dos aluguéis é o que costuma acontecer, ó, próximo de 0 a 0, 0,78, 0,79. E quando vamos olhar a quantidade de ações alugadas, nós temos aqui 81.241.000. Isso aqui em relação ao total das ações, o que nós vamos encontrar? Dividido, ações em circulação, 312 milhões. Isso. CSN Mineração tem lá 32, 33. E a CSN tem 26% de suas ações em livre circulação alugadas, apesar de que a taxa cobrada não é das maiores. E quando vamos olhar regiões de preço, como mostrei para vocês várias vezes, CSN Mineração está num grande retângulo para o mercado. Chegou próximo dos R$6, fica caro. Próximo dos 4, está barato. Está justamente aqui, próximo dos 6. CSNA3 tá com a força comprada muito mais fraca. Ainda continua em tendência de baixa, abaixo das médias, para cima, região de resistência importante, é próximo dos R$7. Entre março e junho deste ano, tentou passar acima dos R$7. Quando perdeu os 5,60, deu uma mergulhada até os 4,49 e agora está tentando voltar acima dessa região. Conseguindo voltar aqui acima dos 5,60, próxima região importante é ali, ó, R$7. Mas mesmo assim ainda mantém a tendência de baixa. E você? O que você aguarda para CSN e CSN Mineração? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se gostou, deixa o seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.